É mais fácil nós construirmos uma criança do que nós reformarmos um adulto. Amém? É mais fácil nós construirmos um filho do que reformarmos um pai. E esse texto que eu vou estar lendo é um texto que eu já tenho ministrado ele há muito tempo. Nós falamos na semana passada a respeito da crise do ser, a crise invisível, a crise de identidade. Falamos de um moço que tinha dificuldade de administrar quem ele era, de saber quem ele era. E essa crise de identidade, quando afeta a paternidade, gera um déficit muito grande para a família. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. O 2: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Por favor, Regi, o 7. Desculpa, Regi não. Manu, o versículo 7. Versículo 7. Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai, ali está, sim, meu filho, mas na verdade, aqui no original diz que ele também disse: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O 8. Respondeu-lhe Abraão: Deus mesmo há de prover. Tem tradução que fala: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu recebo esta oração, esta intercessão que a tua igreja está liberando sobre a minha vida. Que nessa noite eu possa ser um canal transmissor da tua palavra, de maneira, Senhor, a alcançar os corações. Que nessa noite, Pai, o espírito de orfandade seja queimado, esse sentimento de orfandade seja desfeito. Nós queremos sair daqui não apenas entendendo o nosso propósito como pais biológicos, como filhos biológicos, mas também como pais espirituais, ministeriais e como filhos espirituais. Em nome de Jesus, amém. Pode deixar o versículo 1 para mim, Manu. O texto começa dizendo que Deus provou a Abraão, ou seja, Deus pôs Abraão à prova. Irmão, eu anotei aqui que os pais, eles são construídos através dos filhos. Uma vez eu ouvi, durante muito tempo, um pastor de renome no Brasil, Silas Malafaia, dizendo que Deus usa os nossos filhos para nos construir como pessoas, porque existem pessoas que cruzam a sua vida, existem pessoas que aparecem na sua vida que são contornáveis, colegas de trabalho, vizinhos, amigos, são contornáveis. Você tem como se afastar, você tem como bloquear, você tem como mudar, mas existem pessoas que são incontornáveis. Você não tem como contornar essas pessoas. Você não tem como dizer: eu estou desistindo de ser pai. Não, você vai continuar sendo pai, mesmo assim. Então Deus aqui, Ele usou Isaque para trabalhar no Abraão algumas coisas que Deus queria trabalhar. Deus queria trabalhar, Deus queria ver se o Abraão, ele amava mais a ele do que o seu filho Isaque.
Por isso, a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus falou: todo aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo que eu tenho que abandonar meus filhos biológicos em detrimento do meu ministério, ou do meu ativismo na igreja, ou do meu ativismo profissional. Não é nada disso. Jesus está dizendo que a melhor maneira de proteger os nossos filhos é não os colocarmos entre Deus e nós. Quando um pai, ele coloca os seus filhos acima do propósito, eles desprotegem seus filhos, eles é isso aí, deixam seus filhos vulneráveis. Deixam seus filhos vulneráveis. Um dia eu acabei com uma palestra, irmão, que eu não consegui falar eletrocutado. Eletrocutado. Não, aí pior é querer soletrar. Aí eu disse, morreu de choque, pronto. Vamos lá. Quando nós, pais biológicos, endeusamos nossos filhos, como a Cris falou, quando nós passamos a demonstrar mais amor pelos filhos, nós desprotegemos nossos filhos. Pastor, então eu tenho que amar mais a igreja do que meus filhos? Não, irmão, quando você aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, você passa a ser bom em todo o restante. Você passa a ser eficiente em todo o restante. O que Deus aqui está dizendo é a Abraão: não cometa o erro que o Eli cometeu. Quando você lê o primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 2, de versículo 29, Deus reclamou com Eli, dizendo que ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus matou os filhos de Eli. Deus matou Ofni e Finéias. Então, quando os pais acabam honrando os filhos, acabam sendo coniventes com os filhos, quebrando conceitos e preceitos teológicos para manterem uma amizadezinha com os filhos, na verdade, não estão ajudando os filhos. Então, quando o diabo disser assim para você, fique em casa hoje, fique com seus filhos, porque você está cuidando da sua família, a melhor maneira de um pai cuidar da sua família, irmão, é estando na casa de Deus, construindo um caráter sólido e um comportamento pautado no modelo de Deus, e é na igreja. A igreja, com todas as suas limitações e falhas, ainda continua sendo a melhor agência socializadora da terra, ensinando-nos a sermos melhores socialmente, como pais, como maridos, como filhos, como irmãos, como funcionários, como vizinhos. Quem está me entendendo aqui, diga eu, por favor. Então vamos lá. Deus queria ver se Abraão estava disponível para ele, disponível para o processo. Deus disse, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque sendo provado, olha só, o diabo tenta, Deus prova. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque sendo provado, receberá a coroa da vida. Então é a provação, irmãos, que constrói o nosso caráter, é a provação que constrói o nosso nível de dependência em Deus. O problema da provação, pastor, o que é provação? É quando Deus submete você a uma prova. O problema da prova é que na hora da prova, o professor, ele fica em silêncio, fica só vendo se você não está colando, se você não está tentando burlar, transmitir um conhecimento que você não tem. Então, a Bíblia diz que Deus, ele prova Abraão, e fica em silêncio, vendo qual seria o comportamento de Abraão, vendo em que nível Deus estava na sua vida. Entenda, quando Deus prova Abraão, Deus não estava querendo um filho de Abraão, Deus estava querendo o coração de Abraão de volta. Quando Deus prova Abraão, vou repetir, Deus não estava querendo o filho de Abraão, Deus estava querendo o coração de Abraão de volta.
É por isso que tem coisas que às vezes Deus nos dá e Deus nos tira. E quando Deus nos tira, não é que Ele quer o objeto, Ele quer o sujeito que não soube lidar com o objeto. Ele quer o sujeito que não teve maturidade para administrar o objeto. Então, irmão, quanto mais rápido você amadurecer, e quanto maior você subir o nível de maturidade em Deus, menos coisas você vai perder na sua vida. Quanto mais rápido você aprender a administrar tudo aquilo que Deus te dá, irmão, menos você vai perder. Então Isaac, ele não era o unigênito, como Deus está dizendo aqui. Então quer dizer que Deus mentiu? Deus mentiu, versículo 2, por favor. Deus diz: toma o seu filho único. Isaac era filho único. Qualquer um, irmão, que lê a Bíblia, em Gênesis 16, vê que Abraão teve um outro filho, chamado Ismael, com Agar. Mas esse filho era plano B. Quando a Bíblia fala para Abraão: quero que tu me dê o teu unigênito, Deus está dizendo para Abraão: não quero que o teu unigênito fique no lugar do meu unigênito na tua vida. De João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Por que Deus fala isso? Porque para Abraão é como só existisse Isaac. Para Abraão, se Deus não cura Abraão nesse sentido, irmão, o Abraão iria colocar o seu filho acima até mesmo da sua própria esposa, Sarai, ou Sara, como depois se tornou. Então não fuja do processo, porque ele vai te tornar menos controlador, irmão. Deus só estava trabalhando na vida do Abraão, para que o Abraão deixasse de ser controlador. E Deus vai usar teus filhos, para que você perca o controle. Porque com o estranho a gente briga, né? Isso não é muito convertido, até bate. Com filho não. Depois de uma certa idade, não tem mais o que bater, não tem mais o que fazer. Você vai aprender o que fazer nessa noite. Versículo 2, Deus disse: toma agora teu filho, teu único, Isaque, a quem amas, e oferece ali em holocausto. A palavra holocausto é quando um sacrifício de animais, quando carne de animais eram colocadas em cima do altar. E a única maneira de quem estava oferecendo o sacrifício saber que Deus havia recebido aquele sacrifício é quando descia fogo e queimava 100% a carne. Ou seja, aquele sacrifício tinha que desaparecer. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: você tem que ter filho, como se não tivesse, sabendo que os filhos não são teus, que os filhos não são tua herança, são herança do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: você não sabe fazer filho, você sabe liberar um fluido com cheiro de que boa, que encontra o óvulo, e eu começo a construir. Pais não sabem fazer filhos, não sabem fazer coração, não sabem fazer rim, não sabem fazer fígado, não sabem fazer nem unha. Então não são nossos. Mas muitas vezes, porque fomos descompensados numa criação desajustada, nós queremos tornar os nossos filhos fotocópia nossa. Nós queremos tornar os nossos filhos realizadores dos sonhos que nós não conseguimos realizar. Nós queremos nos realizar nos nossos filhos e ficamos frustrados. É por isso que tem muita gente exercendo profissões que não era seu sonho, era sonho dos pais. Tem muita gente vivendo sonhos e, em detrimento a isto, pessoas muito tristes, porque não foram suas escolhas, foram escolhas dos pais que não souberam ter maturidade para respeitá-los. Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria o seu coração. Provérbios 23 e 26, irmão, entenda uma coisa: Deus só pede o coração para filho, Deus não pede coração para servo. O servo dá a mão para Deus. O servo não tem dificuldade de exercer função na igreja. O servo não tem dificuldade de trabalhar muito. Mas para funções específicas, Deus não usa servos, Deus usa filhos. Por isso a Bíblia diz em Mateus 21 e 28, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O servo é bom de serviço, o filho é bom de trabalho. Porque ele entende que a vinha não é dele, é de Deus. Quem está me entendendo aqui? Então vamos lá.
A Bíblia aqui então diz em Provérbios 23 e 26: filho, dá-me hoje o teu coração. Irmão, entenda, Deus não quer o que você tem, Deus quer quem você é. Porque a partir do momento que Deus tiver quem você é, tudo que você tem estará disponível ao propósito de quem Ele quer que você seja. Amém? Aleluia. Versículo de número 3 diz assim: quando Isaac disse, 3 não, 7, acho que é o 7, põe o 7 para mim por favor. Isaac então disse ao pai, Abraão, meu pai. Então, irmão, uma coisa que precisa ser desconstruído na igreja é o espírito de orfandade. Uma coisa que precisa desconstruir na nação brasileira é esse espírito de orfandade. A nação brasileira, irmãos, ela será de fato curada quando a nação deixar de ter uma senhora e voltar a ter um senhor. A cidade de Araranguá vai ser curada quando ela deixar de ter a mãe dos homens e começar a ter o pai dos homens. Eu estou falando para você de algo espiritual, irmãos. Eu estou falando de um espírito de orfandade que ronda sobre a nação brasileira. Muitos órfãos, órfãos de pais vivos, de pais omissos, de pais que transferem, pais transferencialistas que transferem suas responsabilidades. Então vamos lá. O Isaac disse, meu pai. Então, você já percebeu que a maioria dos super-heróis americanos da Marvel, a maioria dos super-heróis são órfãos? Homem-Aranha, Homem de Ferro, quem mais? Batman, quem mais? Lembra de mais algum aí? Thor. São órfãos. São órfãos fazendo justiça. Alguém falou alguma coisa aí? Chapulim Colorado? Legal, irmão. Bem descontraível. O Homem-Aranha, órfão. São órfãos fazendo justiça com as próprias mãos. Qual é o problema do órfão? Primeiro deixa eu falar de qual é a virtude do órfão. O órfão, pelo fato dele não ter tido um pai, ele aprendeu a se virar sozinho. Geralmente o órfão não é Nutella, porque ele aprendeu a cair para dentro, ou ele faz ou ele faz. Só que ao mesmo tempo que isto é uma virtude, quando essa virtude não é reposicionada ao propósito bíblico, essa pessoa que aprendeu a se virar sozinho, acaba fazendo tudo sozinho, do seu jeito, não pede conselhos, não pede ajuda. Por isso que são pessoas que vivem exaustas. Não estou falando cansadas, porque cansaço você resolve com uma boa noite de sono, uma boa massagem e um banho frio. Mas pessoas que vivem cansadas e consequentemente oprimidas, estressadas, estresse, opressão, você só muda com mudança de mentalidade e mudança de prioridade e mudança de comportamento. Então vamos lá. Jesus, quando ele veio, irmão, Jesus ele sofreu com a bastardia, porque ele era um filho bastardo de José. Ele não era um filho biológico de José. E Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele não recebeu a festa do Bar Mitzvah, que era uma festa em que os pais judeus entravam com o filho sentado numa cadeira no templo, e o pai e os familiares em festa, e o pai apontando para o filho e dizendo, este é meu filho amado, eu tenho prazer nesse filho. Jesus não teve isso, ele não teve esse direito, porque ele era filho de mãe solteira. Só que a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus faz quase 30 anos e resolve se batizar, a Bíblia diz que uma voz do céu clamou dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquilo que a terra não te proporcionou, o céu te proporciona. Aquilo que a terra te privou, o céu libera sobre você nessa noite. Então não crie expectativa na terra, crie perspectiva no céu. Jesus vem,
E ele quebra esse negócio esse espírito de orfandade que existia na época, porque os judeus, eles chamavam Deus por 99 nomes, só não chamavam Deus de Pai. O motivo de terem crucificado Jesus foi ele ter se intitulado Filho de Deus. Mas Jesus, antes de subir, ele olha para os seus discípulos, em João capítulo 14, versículo 18, e diz: eu não vos deixarei órfãos. Jesus estava dizendo: eu quero curar esse espírito de orfandade, eu quero curar esse sentimento de orfandade que a religião colocou sobre você, que faz você ver Deus como Deus, faz você ver Deus como Senhor, faz você ver Deus até como Rei, mas não o faz vê-lo como Pai. Jesus estava dizendo: eu quero curar. Eu quero curar. Quando eu me converti faz 20 anos, e há mais ou menos faz 30 anos, e há mais ou menos uns 20 anos, eu estava orando na minha casa, na sala, e de repente eu estava ouvindo aquela música do David Keelan, Quero Ser Como Criança, e aí eu ouvi uma voz falando comigo assim: perdoa teu pai. Aquilo foi tão latente que eu olhei para trás, parei a minha oração para ver se tinha alguém falando comigo. E Deus me disse de novo: perdoa teu pai. E eu pensei: será que eu estou ficando doido? Então eu disse: como que eu vou perdoar meu pai? Faz mais ou menos uns 15 anos que meu pai morreu, 12 anos, como é que eu vou perdoar meu pai? Aí Deus me disse: você precisa liberar o perdão audivelmente para o seu pai, porque a sua mente mente, por isso que ela se chama mente. A sua mente, ela cria espectro, ela cria modelos neurais, através daquilo que você ouve. Por isso a fé vem pelo ouvir, porque quando você ouve, você constrói algo no que acreditar e confiar. E Deus me disse: você precisa perdoar o teu pai, porque senão você está com um grande problema. Deus disse: na verdade são 2 problemas. Deus ministrou ao meu coração, foi a maior experiência que eu tive até hoje, irmãos, com Deus. A primeira foi lá na danceteria, quando Ele falou para mim: o que tu está fazendo aqui? Sai desse lugar. E a segunda foi essa. E Deus disse: se você não perdoar o seu pai, você não tem como ser um bom pai, porque você vai se achar um pai tão melhor que o seu, que você vai achar que os seus filhos devem gratidão no mais alto nível. E o grande problema dos pais hoje é esperar a gratidão dos filhos. Existe uma coisa pior do que a ingratidão de um filho, é a imaturidade de um pai, que ainda cria expectativa, que ainda pensa que vai ser o herói do seu filho a vida inteira. E Deus disse: se tu não perdoar o teu pai, tu não vai conseguir te resolver com teus filhos. E pode ter certeza, você será um bom pai só na tua mente. E Deus: mas esse ainda é um dos menos pior. Se você não perdoar o seu pai, você vai ter um problema maior. E eu disse: qual? Ele disse: você nunca vai me ver como seu pai. Aí eu entendi, irmão, porque que eu vim para a igreja. Eu olhei para o altar e disse: eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque como eu não tive pai, eu achava que eu estava vindo para uma religião com um senhor que precisava de um servo que fizesse alguma coisa para ele. Eu achava que quanto mais coisas eu fazia para Deus, mais Ele me amava. E eu comecei a negociar com Deus. E eu comecei a fazer uma performance religiosa para conquistar o amor de Deus, porque parece que quando eu lavava a louça e não quebrava nenhum prato, Ele me dava um biscoito. Até que Deus me disse: eu não sou teu dono e você não é um cachorro, você é meu filho. E não tem nada que você possa fazer que vai me fazer odiar você. E não tem nada que você possa fazer de positivo que vai me fazer amar mais você. E aí eu entendi o porquê que nas minhas mensagens eu não tinha dificuldade de apresentar Deus como Senhor, eu não tinha dificuldade de apresentar Deus como Rei, eu não tinha dificuldade de apresentar Deus como Deus. A minha dificuldade é quando eu falava de Deus como Pai, porque ficava na lacuna, minha mente buscava no meu histórico, na minha memória RAM, registro automático da memória, buscava uma relação com meu pai biológico para atribuir a Deus, e eu não conseguia. Por quê? Porque o meu pai foi uma pessoa omissa.
O meu pai foi uma pessoa extremamente agressiva, ausente, quando presente a gente queria a sua ausência, porque ele era extremamente controlador. O que o meu pai exigia, a educação que ele nos passava, rígida, não era congruente com a moral dele, com o exemplo dele. E aí eu não conseguia romper algumas coisas em Deus, eu ia só até ali, e dali eu não passava. E Deus me disse: você precisa ser curado nisso, e para isso você tem que liberar perdão de coração ao teu pai. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que no dia dos pais é um dos piores dias, porque infelizmente seus pais foram para o caixão e você não conseguiu pedir perdão. E o mais legal, irmão, não é quando você perdoa seu pai por algo que você fez de errado. Você perdoa seu pai por aquilo que ele fez de errado e que criou no seu coração um sentimento que você não gostaria que criasse. Isso é nobre. Isso é nobre. E foi o que eu fiz. E foi libertador. E é por isso que hoje eu prego me divertindo, irmão. É por isso que hoje fazer a obra de Deus para mim é um prazer, porque eu não faço a minha obra, eu faço a dele. E por isso eu me alegro, porque eu sei que eu não estou fazendo para agradar pessoas, eu estou fazendo para agradar o coração do meu pai, que sabe que para eu aprender a lavar louça eu vou ter que quebrar algumas xícaras, sim. Que sabe que para eu aprender a lavar o carro eu vou ter que botar uma aguinha no carpê, às vezes vai ficar um cheirinho desagradável, sim, irmão. Talvez você fez parte de uma religião que apresentou para você um Deus e não um pai. Mas Jesus diz nesta noite: eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. E porque eu sou o teu pai, você já tem direito da minha herança. Você já tem direito da minha herança. Então fique tranquilo. Sabe o que eu amo em Jesus? É que Jesus não teve um pai biológico. Jesus não teve um pai humano. Jesus não teve um pai físico. Mas ele já nasceu o pai da eternidade. Ah, você não entendeu, irmão, pelo amor de Deus. Quem está aqui? Então, servir a Deus, o evangelho não tem a ver com aquilo que você não teve na terra, irmão. Tem a ver com a forma como você já nasceu na terra, porque você nasceu para ser pai de eternidade, sim, assim como Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus é o pai da eternidade, a Bíblia está dizendo que Jesus não geraria filhos biológicos, ele geraria filhos espirituais, que entrariam na eternidade com ele, para todos sempre. Levante a sua mão e dê um aplauso a ele, porque você foi adotado para ser eterno. Então Jesus não teve pai biológico, mas ele já nasceu pai da eternidade, porque Isaías profetizou: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Amém? Então a sua orfandade não é curada quando você descobre que Deus é seu pai, é quando você descobre que você nasceu para ser pai espiritual, que você, para representar Deus na vida das pessoas. Vou repetir: não tem quem me prove que você entendeu o que eu falei. Não vou não, pois assista o vídeo. Versículo de número 7 ainda diz: respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Olha que no versículo 1, Deus responde isso para Deus. Quando Deus chama Abraão, Abraão diz: eis-me aqui. E agora que Deus chama, agora que o seu filho chama o Abraão, ele diz a mesma coisa: eis-me aqui. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que nós pais, irmãos, precisamos tratar os nossos filhos, a nossa família, da mesma forma que nós tratamos o nosso Deus. Eu preciso tratar a minha esposa da mesma forma que eu trato o meu Jesus. Minha esposa precisa me tratar da mesma forma que ela trata o Jesus dela. Você consegue entender isso? A mesma resposta que Abraão deu a Deus: eis-me aqui, no versículo 1, deu ao filho. O pai que está disponível para Deus também vai estar disponível para a sua família.
É por isso que eu digo que quanto mais a pessoa entende o propósito, irmão, do compromisso de estar na casa de Deus, melhor ele se torna como marido, melhor ele se torna como pai. Foi a igreja que me ensinou a ser pai, não foi o mundo, irmão. Foi a igreja que me ensinou, foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. A expressão eis-me aqui é insubstituível. Então, jamais devemos entender que nós podemos substituir a expressão eis-me aqui por eis aí. Existem muitos adolescentes, muitas crianças que estão sendo desconstruídos na sua personalidade, porque os pais terceirizaram sua responsabilidade com aparelhos tecnológicos como TV e celulares. Mas é a única maneira dele ficar quietinho. O seu filho não tem que ficar quietinho, ele tem que ser instruído. A Bíblia manda você instruir, não para calar seu filho, senão coloque uma mordaça nele, que é menos destrutivo. Pais precisam estar disponíveis. Pais precisam estar disponíveis para os seus filhos. Não na hora que os filhos querem, não do jeito que eles querem, mas precisam. Precisam. Você não pode querer substituir você por carro. Da faculdade para o meu filho. Eu vou abençoar financeiramente meu filho. Legal, se você pode, isso é muito bom. Mas melhor do que deixar uma herança para um filho é deixar um legado nele. Amém, gente? Então ajude seus filhos. Não transfira sua responsabilidade. Eu gosto de um texto em 1 Samuel 10:2, que quando Saul ele se perde, quando ele vai em busca das jumentas do seu pai, no versículo 2, a Bíblia diz que o pai de Saul pergunta, o que eu posso fazer por meus filhos? Ele não estava transferindo essa responsabilidade para o pastor, ele não estava transferindo essa responsabilidade para o professor, ele não estava transferindo essa responsabilidade para o líder, nem para a polícia. Ele estava dizendo, o que eu posso fazer por meus filhos? O que você pode fazer por seus filhos? Os meus filhos, graças a Deus, saíram de casa em nome de Jesus, cumprindo Gênesis, deixará pai e mãe, Gênesis 2:24, deixará, não é abandonar. Dia dos Pais tem que ir lá levar um presentinho, um negocinho bom para a gente comer. Mas os meus filhos foram morar na casa deles, todos os três foram morar na casa, todos os três compraram a casa sem ter dinheiro. Falaram, faz fiado? Faço, é minha. E eu tive que dar um empurrãozinho financeiro nos três, irmãos. Não foi só financeiro, empurrei também para eles irem. Mas eu tive que dar um empurrãozinho financeiro para os três comprarem a casa, comprarem um carro. Não é dar tudo não, porque tem que criar congruência de valores. Mas é um empurrãozinho. Tem pai que é apegado. Não, eu passei trabalho, meu filho também vai passar. Você está ferindo o seu filho com a mesma vara que você foi ferido. Você está indo para um outro extremo, você não tem que dar tudo. Mas também você não pode ser um muquirana, achando que o teu filho tem que passar o trabalho que você passou, porque o teu pai não tinha o conhecimento que você tinha, não tinha o pastor que você tem, que te fala o que você está ouvindo. Em nome de Jesus. Ai, glória, sai um amém. Onde é que foi? Então, aprenda a orar para os seus filhos. 1 Samuel 1:27, Ana diz, olha, pelo Samuca eu orava, por esse menino orava eu. Talvez você não conheça a história de Ana. 1 Samuel capítulo 1 conta a história de Ana. A Bíblia diz que Ana, ela era estéril. E a Bíblia diz que o marido de Ana, o Eucana, ele tinha uma outra esposa, uma concubina chamada Penina. O nome Penina no hebraico é coral. Você lembra do que, irmão? Uma cobra, que ficava afrontando ela, que ficava tirando o sabor de vida dela, até que Ana, irmão, entrou em depressão, procurou nosso psicanalista aqui da igreja, pastor Amarildo Canela, procurou ajuda, até que o dia ela resolveu entrar no templo e dobrar os seus joelhos. 1 Samuel 1:10, a Bíblia diz que Ana orou com amargura de alma,
Crente almático, irmão, a única maneira de curar isto é de joelhos. Quando o seu problema é de alma, o seu problema, você precisa acertar com Deus, você precisa voltar a acreditar nas promessas de Deus. Agora, se o seu problema é psicológico, patológico, físico, aí então, busque ajuda profissional. E aí a Bíblia diz no versículo 27, que Ana disse: eu estava orando por esse menino. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma hora me chama no privado, vem conversar comigo, eu vou te falar o que eu passei com os meus 3 filhos. Os 3. Não vou fazer igual Pedro, que falou do Pedro Henrique aqui no culto de homens, que eu não sou muito disso. Para você entender, irmão, o que Deus permitiu na minha vida para me construir como eu sou hoje. Hoje eu falei para uma das minhas filhas, eu disse: eu posso ler a carta lá que tu deixou quando tu foi embora, com 17 anos? Ela disse: pode ler. Mas aquele pode ler, tipo, não lê. Aquela carta está no meu livro, integralmente, meu livro de casais, que eu vou lançar ele, já está escrito tudo pronto, vou lançar ele. A carta que ela mandou. E aí, pais adolescentes, toda carta de um filho que sai de casa, ou que ameaça sair, tem uma frase: vou me matar. Irmão, isso apavora qualquer pai. Isso desestabiliza qualquer pai. Só que Deus me deu uma arma potente, não para atirar neles, nos filhos. Deus me deu uma arma potente, irmãos, com 2 calibres só 2, chamada joelhos. Eu acho que Deus permitiu tudo que eu passei, irmão, para que criasse a casa de oração. E aqui na casa de oração eu entendi que oração não vai me proteger de provação. Aqui na casa de oração eu entendi, irmão, que pelo fato de eu estar orando, eu não vou ser o queridinho de Deus e vou ficar privado daquilo que Deus precisa fazer na minha vida para me construir como ser humano e como pai. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, até que me prove o contrário. Eu tenho entendido que o diabo, ele não consegue roubar para sempre os filhos que estão guardados debaixo dos joelhos de um pai e de uma mãe, apaixonados por Deus, que estão dispostos a continuar praticando a palavra, estão querendo o melhor para sua família, para sua casa. Então, independente da sua fraqueza, continue orando pelos seus filhos. Paulo disse em Romanos, ele disse para a igreja de Roma, para os irmãos de Roma, dizendo: ei, combatem comigo nas orações, combatem comigo. Oração, irmão, não é só para você ficar agonizando, se sentindo o cocô do carrapato, do cavalo do bandido, não. Oração tem momento que precisa ser combate. Eu li um livro do pastor Carlos Anacondia com o título, tinha um dedo assim: escute aqui, Satanás. Oração é isso, é você botar o dedo no nariz do diabo e dizer: escute aqui, Satanás, você não vai levar nenhuma unha daquilo que Deus me deu. Os meus filhos são herança do Senhor, a minha casa é herança do Senhor. Eu vou continuar orando. Vamos continuar orando, irmão. Como diz aquela camiseta que eu apresentei aqui: até que ele venha. O diabo vem de vez em quando e toma nos meus filhos, porque como ele não consegue vir contra mim, ele vai contra a parte mais fraca. Eu vou para a oração e diz: agora toma, Satanás. Aleluia. Porque se eu desistir da minha família, aí a vaca foi para o brejo com a corda e tudo, aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto eu estiver respirando, irmão, chorocolomandaramassou, aleluia. Versículo 7 diz: perguntou-lhe Isaque: pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que eu aprendo com isso, irmão Isaac não era bobo. E seus filhos e os meus também não são. De bobo ele só tem a cara e o jeitinho de andar, irmãos. Mas são espertos demais. Ele sabe como ganhar você no cansaço. Ele sabe como nos ganhar na chantagem. E às vezes não precisa nem eles fazer muita coisa, é só fazer uma carinha triste, do gatinho do Shrek. A gente volta atrás. A gente rouba a autoridade da mãe que já tinha dito não. A gente deixa a menina. A mãe às vezes rouba a autoridade do pai. Quando o pai diz não, a mãe vem e diz não, deixa, vai passar. Talvez não, irmãos. Nem tudo passa. Nem toda ferida se cura com o tempo. Tem ferida que se não for tratada vira câncer. Tem dente que se não for tratado ele estraga a boca inteira, irmão. Não tem que chegue perto da boca, apodrece tudo. Então entenda, irmão, não subestime seu filho. Cuide do seu exemplo. Filhos não têm ouvidos, eles só têm olhos. Você pode morrer falando. E basta você fazer uma vez só. Só uma. Eu tenho filhos com quase 30 anos. Tenho filho com 22 anos. Tenho filho com 20 anos de idade. E eles, todos os três, passaram a fase na vida que me odiaram. Demais. Eles queriam me matar. Uns queriam morrer. Outros queriam se matar, me matar. E eu disse, nem você vai morrer, nem eu. E eu não estou nem aí se você me odeia. Eu também não gosto de mim de vez em quando. Você não tem que me odiar. Você tem que me admirar. Você não tem que ser meu amigo, você tem que ser meu filho. E graças a Deus, nesses 30 anos, que os meus filhos são vivos, que eu estou na igreja, nunca, 30 anos, nunca, meus filhos me viram com um copinho de cerveja, um golinho social, sem álcool, nunca, 30 anos, e não vão ver. Eles nunca viram cobradores chegar na frente da minha porta para me cobrar conta que eu neguei. Às vezes uma atrasadinha a gente dá. Pandemia, sabe como é, né, irmão? Mas negar, nunca. Eles nunca viram um político entrar dentro da minha casa para comprar meu voto, nunca. Eles nunca ouviram assim, o pai reformou a igreja, ou reformou porque o político, nunca me viram vender voto. Trabalhei como cabeleireiro num posto de gasolina, irmão, o que me ofereceram de ordem de combustível, estava para botar outro posto. Nunca aceitei, 1 litro, nunca. Pastor, tu é perfeito? Nunca, jamais. Minhas filhas nunca viram minha esposa na frente de novela, nunca. Big Brother, nunca. Ah, porque vocês não gostam? Gostamos, irmão. Todo homem gosta de mulher bonita seminua. Ou senão, se ele não gosta de mulher bonita seminua, ele gosta de homem bonito seminu. Um dos dois. Mas eu estou dizendo que construir uma família é você abrir mão até do que não é pecado, irmão, até do que você gosta, para que você possa, se talvez, conseguir construir algo no seu filho, introjetar algo, um temor lá dentro. Meus filhos nunca, irmão, me ouviram ouvindo música secular, nunca. Só cantar de vez em quando, um pedacinho, tem coisa que não sai da cabeça da gente. Eu levei 1 mês e 4 dias para esquecer o desenrola, bate, solta de ladinho. 1 mês. Parece que quanto pior a música, mais tu grava, irmão, coisa de Satanás. Mas o que eu estou querendo que você entenda, meu irmão, é que eu sei que já, desse jeito, eles já não estão no nível que eu gostaria que estivessem. Imagina se eu estivesse alimentando a carne deles. Nós nunca fizemos festinha para os nossos filhos e colocamos músicas de erotização para eles dançarem.
Nós nunca fizemos festinhas para os nossos filhos e servimos bebida alcoólica para um não crente, porque tem que agradar todo mundo. Não, não tem que agradar, irmão, porque eu nunca fui numa festa de ímpio que tivesse lá uma Bíblia, dizendo, vai vir crente aí, quem sabe ele vai ler, vou deixar uma Bíblia em cima das mesas. Não, irmão, só quem tem que ceder somos nós, só quem tem que agradar somos nós. Na verdade nós estamos cedendo, nós estamos usando para nos realizar a nossa carne, que ainda não está queimada pelo poder do sangue de Jesus. Com todos esses cuidados, com todo esse temor e tremor na presença de Deus, o diabo já veio com tudo para cima da minha família. Mas sabe o que acontece? Tem família que o diabo olha e diz, não, demônios, pode pegar férias. Isso aí eles já mesmo se destroem, eles já vão para a carne mesmo, eles já vão pegar. Você não precisa se incomodar, vamos tentar outro. Você não precisa. Você me perdoe estar falando isso? Me perdoe não, estou falando que eu quero mesmo. E se você não gostar de pastor que fale de pecado, irmão, tem um monte de igreja nessa cidade. Mas eu não quero chegar no céu e dizer, Deus, fulano, beltrano foi para o inferno porque você não falou. Então tome cuidado, irmão. Um pai chegou para mim e disse, pastor, olha só, você não me viu esses 3 meses do verão, porque no verão eu tomo férias, e daí eu fico mais na praia, eu fico mais dedicado lá à minha família. Eu digo, está tudo certo, irmão, está tudo certo. Fique 3 meses sem vir no culto, está tudo certo. Só que o inverno chega, e aí não vai querer cobrar do seu filho, para que ele esteja no nível espiritual, que ele não viu você estando no verão. Porque o seu filho, irmão, ele não respeita nem inverno nem verão. Ele olha para você, porque ele quer ver em você uma referência de homem de Deus que está indo para o céu. É o mínimo que o seu filho merece, é isso, ver o pai dele vindo embora 4 horas da tarde no domingo, para poder queimar na presença de Deus. Ele precisa ver isso no pai dele. Ele precisa ver isto. Para encerrar, que hora é isso, meu Deus? 4 minutos. Abraão olha para o seu filho e diz, meu filho, o cordeiro, o Deus que o teu pai serve, vai prover. Abraão aproveita aquele momento de crise, de dificuldade, para revelar Deus ao coração do seu filho. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Romanos capítulo 4, versículo 18, acerca de Abraão, já estou encerrando. Diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui acerca de Abraão? Que Abraão, ele não via na lógica nada que pudesse alimentar a esperança. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. A Bíblia diz que ele disse, gente, não vejo nada no que me apegar, não vejo nada, eu só vejo alguém, só em Deus. Vou ler de novo. Romanos 4,18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Se você quer viver um nível que você nunca viveu, começa a viver em Cristo de uma forma que você nunca viveu. Começa a fazer para Cristo aquilo que você nunca fez. Começa a renunciar por Ele aquilo que você nunca renunciou. E aí então, irmão, você será pai de nações. Você vai influenciar nações e não apenas uma casa, uma cidade. Ainda Romanos 4:21, acerca de Abraão diz, Abraão estando certíssimo. Eu gosto dessa expressão, pastor. Abraão estando certíssimo de que ele quem? Deus tinha prometido, e que também era poderoso para fazer. No momento em que Abraão estava para picar o seu filho em pedaços, imaginou o pai chegar para você e dizer, filho, o pai teve um sonho aí, Deus mandou eu picar você no facão e depois botar fogo. Você obedeceria seu pai? Você entraria, pai, se Deus mandou, está mandado, estamos juntos, só me bota uma anestesia aqui para não sentir muita dor e me pica. A Bíblia diz que Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido, que a ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Queridão,
Deus já te prometeu alguma coisa? Fique certíssimo de que Ele vai fazer. Pastor, mas quando eu olho para o meu lado, eu não vejo lógica. Quando eu olho para o meu lado, eu não vejo recurso. Quando eu olho para o meu lado, eu não vejo razão, eu não vejo motivo. Queridão, se não puder olhar para o lado, olhe para cima, mas continue certíssimo, pela fé, de que o Deus que te prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer, talvez não faça do seu jeito, talvez não faça no seu tempo, mas Ele vai fazer. Só tem uma coisa que impede Ele de fazer. Não é o diabo tranca-rua, o Exu veludo, o Zé Pilintra, o Zé Pilantra. Não é nada disso. É só você parar de crer. Mas se você crer, eu nem digo para você que Deus vai fazer, eu digo para você que Deus já fez. Romanos 4:17, a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que chama as coisas que não são, como se já fosse. Se Deus falou para você, já é. Pastor, então por que ainda não veio? Porque Deus está preparando você. Mas no coração de Deus, na mente de Deus, já aconteceu, já é, já foi. Deus só está preparando você. Amém? Quando o seu filho ver em você uma fé inabalável desse jeito, cedo ou tarde eles vão vir. Cedo ou tarde eles vão vir. Você não pode parar de crer nisso. Cedo ou tarde eles vão vir. Cedo ou tarde eles vão querer desfrutar desse Deus que você desfruta. Cedo ou tarde eles vão querer descobrir como que você se chapa com algo que não te deixa com ressaca. Cedo ou tarde eles vão querer descobrir como que você se embriaga com coisa que você não precisa pagar para se embriagar, irmão. Cedo ou tarde eles vão querer ter isso que o mundo não oferece, que a droga não oferece, que o sexo não oferece. Então só continua firme, irmão. Só continue alimentando a sua fé. E como dizia o culto de jovens aqui, só vem, irmão. Só vem. Eu quero perguntar nessa noite, enquanto a banda se prepara, se alguém deseja entregar o seu coração a Jesus. Você, pai, você tem a responsabilidade de dar destino para o seu filho. O pastor Éder é professor. Tem mais algum professor aqui na igreja, irmão? Acho que tem mais de 20, né? Mais de 20 pedagogos aqui, professores. Professor dá ensino, pastor dá ensino, os pais dão destino. Os pais dão destino. E sabe qual é a única forma? Não é uma das, é a única forma de você dar destino para o seu filho? É ensinando ele no caminho que ele deve andar. Não é o caminho. Não é dizendo, vai, a Cálita dizia assim, quando a Aurorinha crescer, eu vou deixar ela aqui para ir na igreja com a avó. Eu digo, com a avó e com o vô, não. A Aurora só vai para a igreja se tu levar. Hoje ela trouxe a Aurorinha, estava aqui agitando aqui. Não ensaiou, aí ficou agitando aqui na hora da coreografia, ela e o Caio. Tinha um menino aqui, que eu disse, ó, aquele ali acho que é meu parente, que não tocava no tempo nunca. Nunca tocava no tempo, estava toda a vida com a palma atrasada. Deve ser meu parente. Eu quero perguntar nessa noite, se tem algum pai assim, com a luzinha acesa, que está afastado da igreja, e por causa disso a sua família está pagando um boleto muito alto, que está afastado do propósito de Deus, e por causa disso sua família está pagando um alto preço. Você tem sido o canal de tudo que a sua família está passando, de bom ou de ruim. Você é a ponte, o pai é o sacerdote é ponte. Por favor, se você quer voltar para Jesus, levante a sua mão como sinal, ou venha na frente. Fique em pé, igreja, por favor. Quem sabe essa canção consegue te convencer de que você precisa permitir que o Senhor edifique a sua casa. Quem sabe esse louvor consegue convencer você de que você precisa de Jesus, de que você precisa acertar as suas contas. Você, filho, olha aqui para mim, filho, a Bíblia diz que se você não honra e não obedece aos pais, você morre mais cedo. Então quem sabe esse é o momento de você sair do seu lugar, procurar seu pai, procurar sua mãe enquanto é tempo e pedir perdão.
pedir perdão. Quem sabe, Pai, você se excedeu na ira, e esse é o momento de você procurar o seu filho agora e pedir perdão. Faça isso sem problema nenhum. Quem sabe, Pai, você não tem errado com seus filhos, mas você tem errado com a mãe deles. E eu postei um vídeo essa semana que diz que a melhor maneira de um pai honrar o filho, de um pai amar o filho, é proteger e honrar e ser fiel à mãe deles. Essa é a única maneira.